é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, né? Então nós temos que entender, quando lemos a palavra, é uma parábola, é uma comparação, é uma metáfora. Como águia, vamos voar para a vitória! Se inscreva! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. Bom dia, Luísa. Bom dia, Flor, Rosana, Nice, todas as Marias, né? Que todo mundo tem um pouco de Maria, toda mulher tem um pouco de Maria. Nem todas vocês aí, entendeu? Não importa o seu nome, mas é minha amiga Maria, né? Que nós vamos estar dando continuidade às nossas mensagens, né? A gente curtindo assim umas a outra, né? Compartilhando, se inscrevendo no canal, né? Então, nós vamos continuar, vamos entrar mais um ano, né? 2022. E as coisas não param, o tempo não para, ou melhor, nós que não paramos, o tempo é o mesmo, né? Mas nós que temos que avançar no tempo. Porque nós é que fluímos, é que crescemos, é que fazemos acontecer quando a gente faz realmente essas coisas ser novas, né? Falamos muito, estamos no clima de final de ano, falamos muito de vida nova, né? De tudo novo, mas, na verdade, a vida continua, e continua da mesma forma para muitos, né? Muitos continuam com a mesma mente, né? O coração de dura cerviz, não põe na mente, né? Que tem possibilidade de estar errado em algumas atitudes que vem tendo, que algumas palavras que vem falando. Então, tem pessoas que são arrogantes demais, não conseguem se humilhar e se ver, né? Porque nós só podemos dar aquilo que temos, e também só podemos cobrar do outro, né? Aquilo que nós oferecemos. Então, tem muitos que só querem, mas não se dão, né? Não se dão a oportunidade de ouvir o outro, né? De entender as necessidades do outro, que esta é a verdadeira igreja, né? Do espiritual, é a igreja do Consolador, que consola, né? Não só edifica, mas também consola, exorta, né? Anima uns aos outros, né? Os filhos que estão mortos espiritualmente, né? Estão vivos, né? Diante de Deus. É essa palavra que nós temos que levar, né? Esse filho que estava morto agora vive, né? A palavra. Então, nós temos que nos avivar naquilo que já nos restaurou, já trouxe vida e abundância para todos nós. Então, a mensagem que eu tenho é nesse clima, né? De conserto, de renovo, é esta palavra, bodas, né? Por que bodas, né? Está lá em Mateus 22, né? Aquela parábola, não esqueça, gente, parábola, não faça das parábolas doutrina. Parábolas são os enigmas, mistérios de Deus que fala aos seus, né? Para que aqueles que não são dele não venham entrar na visão, né? Exatamente aqueles que estão em Mateus 7, né? Lá 21 até o 23. Aqueles estão lá, conhecem, né, a religiosidade, mas não conhecem o Deus das bodas, né? Por isso ele diz lá no versículo 23 de Mateus 7, eu não vos conheço, embora vocês façam maravilhas, eu não vos conheço, entende? Então, esta palavra de Mateus 22 diz assim, a parábola das bodas, diz assim, ó, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, de novo, porque ele falava sempre em parábolas, né?
dizendo: o reino dos céus é semelhante, entendeu? Não é semelhante. É semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, né? Então nós temos que entender, quando lemos a palavra, é uma parábola, é uma comparação, é uma metáfora, né? Não faça disso doutrina, não faça disso palavras, né, para destinatários que não vão assimilar, né? Não vão assimilar em conformidade com a palavra. Vai assimilar em conformidade com a palavra do homem. Por isso que Isaías 29:13, e depois aqui em Mateus também repete, né, que esse povo louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo que no versículo 23 de Mateus 7 diz: eu não vos conheço. O povo louva com os lábios, mas o coração está longe, né? Desse Deus vivo, da luz, está longe. Porque ficam uns com os outros aprendendo maquinalmente com o entendimento que é terreno, né? E sendo instruído por mente terrena, pelos objetivos terrenos, né? Cada um puxando azeitonas para a sua empada, quando na verdade nós temos que anunciar o que foi mandado, anunciar o quê? Que foi mandado? Anunciar as boas novas, né? Mas a religiosidade, né, para poder prender as ovelhas, entre aspas, porque quando Jesus também chamou os seus de ovelhas, foi uma metáfora, mas até hoje eles levaram o quê? Essa palavra que literalmente, e prendem o quê? Não com consolo, com edificação, né, com animação, né, com boas novas, mas com medo, constrangimento, né? Então leva ao terror, sacrifícios, rituais, tradição, costumes, levam tudo contrário, né? Palavras anticristo. Então, porque lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, fala que o fundamento é Cristo, né? Em Romanos, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Mas aqueles que querem sempre a azeitona para a sua empada não mostra isso, né? Não fala sobre isso. Então vamos às bodas. Versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Então vamos começar a entender a parábola, né? Não segundo o homem, mas segundo o Espírito Santo. Então aqui diz que ele enviou os seus servos, né? Esses servos que foram enviados foram o quê? Os profetas, né? Os profetas, lembre-se, foram até João, profetizaram até João. Então falaram até João. De lá para cá, esses profetas, né, não falam da parte de Deus, não profetizam da parte de Deus. Podem até falar, né, da parte de Deus, mas não profetizar, porque profetizaram até João, né? Profetizaram no pacto da lei que Jesus veio cumprir. Então os seus servos chamaram os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então os profetas chamaram a quem? A Israel, né? Aquele povo, né? Os hebreus, aquele povo, né? Os gentios, aquele povo grego,
né? Aquele povo. Então depois, versículo 4, enviou ainda outros, que foram os seus apóstolos, né? Ele falou, ide e pregai, né? Então enviou Pedro, João, Tiago, né? No comando ali daquele boas novas para aquele evangelho da circuncisão, daqueles que viviam aquela prática. E depois ele enviou Paulo, né? Para aqueles que vivem na prática de Efésios 1,13. É nele que agora vós estáis, né? Depois de ouvir a palavra da salvação, né? Já ouviu a palavra da salvação, a palavra da cruz, né? Somos salvos, nosso nome já está escrito no livro da vida, como está em Apocalipse 21. Então ainda enviou outros servos com este recado, dizei aos convidados, né? E quem são os convidados, né? Aqueles que não eram judeus, né? Os que não eram judeus e os que são judeus, mas que não acreditavam no Messias, né? No Messias já revelado, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, não creram como não creem até hoje. Então, os apóstolos foram enviados, né, para poder trazer estas boas novas, né? Essas boas novas. Mas, ainda no versículo 5, eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então, Deus de sempre, né? O homem está voltado, o homem, quando eu digo, né? O homem, o humano, ser humano, ele está voltado para o quê? Para a carne, para as suas necessidades, para os seus propósitos, né? Então, tanto é que eles só amam uns aos outros em conformidade com as suas necessidades, os seus objetivos, os seus sonhos. É sempre o que eles querem, é sempre o que ele quer, né? O homem não não trabalha em função da felicidade do outro. Dificilmente, né? Pode ser aparente, ter aparência disso, mas eles querem sempre trabalhar, né, em função da sua necessidade, do seu objetivo, do seu sonho. E todos que o ajudam é amigo, mas desde o momento que não concordar, não é amigo, não é família. Então, 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram, né? Mataram o quê? Mataram todos os profetas, mataram todos os apóstolos, não é verdade? Mataram todos aqueles que confessavam que Jesus Cristo era o Senhor, né? Matavam, fizeram, só fazer pesquisa da igreja da Idade Média, como começou, né? Falam muito dessa igreja de Atos, mas não pesquisam a sua, como foi, né? Que todos os judeus vieram a ser mortos, né? Todos aqueles que confessavam o nome do poderoso Deus, do Eu Sou, né? Então foram sacrificados, viraram luzeiros nos lugares de arenas, viraram comidas de animais, né? De leões ferozes, né? Então o mundo oferece uns aos outros a oportunidade de ser amigos se fizer a sua vontade, não a vontade de Deus. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, o exército de Cristo, né, são esses que
que confessa que só Jesus é o Senhor, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que confessa e que não anula, como está lá em Gálatas 2, versículo 21, não anula a graça de Deus, não anula o Evangelho, não anula as boas novas, não anula a palavra da cruz. Não vive buscando Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, né? Que foi o próprio Cristo lá no espelho, mostrando, né? Que é como tipo de Cristo, o Cristo que viria lá na frente, né? Então eles buscam o Melquisedeque porque não aceitam o Cristo, não aceitam, então eles preferem o tipo de Cristo, né? Então vivem fazendo rituais, buscando cordeiros e mais cordeiros, né? Quando a palavra nos diz que já veio o Cordeiro Santo e já pagou, está lá em Colossenses 1, versículo 13, 14, já nos resgatou aquele povo das trevas, né? Aquele povo sofrido. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? A palavra diz que que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos, mas o homem diz que a casa de tijolo é a casa de Deus, né? E convida todos para a casa de Deus, para a casa santificada, né? E contemplam, né? Então, lugares de assembleias, né? Lugares de assembleias, de comunhão, de comum união com o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus entre aspas, né? Porque sempre é o Deus de cada um é diferente, é o mais poderoso, né? É o que faz mais cura, é o que tem a palavra. Vivem numa divisão, né? Em nome da união, em nome da unidade, né? Uma unidade que não existe, uma unidade falsa, mas a religiosidade se expõe, né? Se expõe como Deus, né? Sendo o intercessor do homem a Deus, quando a palavra diz que só Cristo é o único mediador, né? Então vivem nesse refúgio buscando palavra do velho pacto, que não é Velho Testamento, não existe Velho Testamento e Novo Testamento, né? Existe Velho Pacto e Novo Pacto, porque quando há testamento, porque alguém morreu. Quem morreu no Velho Testamento? Quem morreu no Novo Testamento? Né? Então, a palavra nos traz pactos que foram feitos, dispensações, modo que Deus governou a sua criação, né? Mas o homem, ele desconstrói a palavra da verdade e faz, né, da palavra, o homem faz mente, como está escrito no livro de Oséias 4, né? Ele mente e culpa sempre o outro pela sua mentira. Então, vamos continuar, versículo 6. E os outros agarrados, os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Está pronta a festa, né? A festa da graça, da aliança da graça, né? Que foi gratuitamente comprado por preço de sangue, né? Por pessoas, né, que não mereciam amor. É amor imerecido. Mas são todos indignos, porque não querem andar
né, em conformidade com a palavra. Querem viver no velho pacto, porque no velho pacto eles continuam sendo o Senhor. No velho pacto eles continuam confessando a fé das histórias da mulher do fluxo de sangue, de fulano, de ciclano, e trazem as mulheres das bodas, 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, né? Mas não explicam que são nações, porque quem entra para as bodas com várias noivas? Então são várias nações, né? As que foram prudentes é porque entenderam e vivem, né, na última e verdadeira aliança eterna, né? Casaram de verdade. Mas as loucas, né? As loucas são nações que fazem as mesmas coisas, mas não têm a luz, não têm a aliança. É essas que diz lá em Mateus 7:22, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o noivo não conhece. Não conhece porque está em outro pacto, confessando outro pacto, seguindo outro pacto, sendo obediente a outro pacto, sendo fiel a outro pacto, do qual já foi aniquilado. Então, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. São aquele que está perdido. Ouve a palavra, mas como vestir? Como se vestir a caráter se ele não entendeu a graça, se não falaram para ele o que é a aliança da graça? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então muitos são chamados para entender, mas os escolhidos é aqueles que entenderam e que vivem no ouvir e na prática. São esses que Mateus 7:23 diz: eu não vos conheço, vocês fizeram muita coisa. Eu vi vocês fazendo muita coisa, vocês foram ótimos religiosos, liderança religiosa, mas eu não vos conheço. Porque vocês não usaram a aliança que eu dei. A aliança que eu dei foi a aliança da graça. Dei de graça o que você recebeu de graça. Mas o homem prefere comercializar fé, comercializar a dor. O homem comercializa tudo. Não se lembra da palavra que Jesus entrou e derrubou tudo e disse que a casa dele seria casa de oração. O homem exige fidelidade. Eles exigem fidelidade. Mas fidelidade nas suas manobras, a qual Deus, a humanidade exige fidelidade.
Mamon? Ou aquele que derrubou a casa, o comércio, que fazia comércio? Aquele que destruiu o templo de Jerusalém com a sua justiça. E o homem, não sei se é por inocência, ainda fala e ou canta louvores pedindo fogo. Batiza o seu fogo. Fogo é justiça de Deus. A justiça que veio no ano 70 depois do homem de Nazaré, para concluir aquela transição do Filho do Homem. Quem veio foi o Filho do Homem, com sua justiça. Filho do Homem, espiritualmente, foi aquele que veio e falou em Mateus 24, falando tudo aquilo que já tinha sido profetizado em Isaías 61. No dia da ira, versículo 2 está escrito. Então se concluiu com o Filho do Homem. O Filho do Homem era Tito, filho de Vespasiano, e destruiu a casa do tesouro, porque assim foi a justiça de Deus. Diz que o Filho do Homem viria. E o Filho do Homem destruiu a casa do tesouro. Hoje a casa do tesouro somos a nação que compreende a palavra da cruz. Ficamos hoje com esta palavra. Viemos contemplar a beleza do grande eu sou. Paz.